E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo. E bom, hoje a gente vai continuar nossa aula que a gente teve, que a gente não terminou no último vídeo, que são sobre conjuntos, né? No último vídeo a gente falou sobre o que eram, como descrever um conjunto por uma propriedade, o que era um conjunto, né? O que constituía um conjunto, é, o que eram conjuntos universos, o que eram subconjuntos. E hoje a gente vai dar mais uma brincada nisso. E eu ainda vou falar um caso interessante que aconteceu no meu trabalho hoje mesmo, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então vamos começar. Os conjuntos, pessoal, como eles se relacionam agora? A gente sabe que um conjunto, a gente começou a estudar essas relações quando um conjunto estava contido no outro conjunto. Agora vamos ver quais outras relações podem acontecer entre eles. A gente pode ter, por exemplo, uma união de conjuntos. Então, igual a gente comentou da última vez, a gente tem aqui um conjunto A, por exemplo. Se a gente tiver um conjunto B, roxinho aqui fora, a gente vai falar que A, ele está, pessoal, contido em B. Correto? Lembra que a gente viu isso na última aula? O A está contido no B, tá certo? Agora, existe só essa relação que dá para ter entre conjuntos? A gente pode ter uma outra relação que a gente chama de intersecção. Pessoal, interseção entre os conjuntos ou intersecção, do jeito que você preferir falar, é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer em conjunto. Por exemplo, a gente tem aqui um conjunto A e a gente tem aqui um conjunto B. Então, a gente vai mostrar isso daqui das duas formas, tá certo? Das duas possíveis formas. Graficamente falando e analiticamente falando, né? Com uma fórmula, alguma coisa assim. Então, vamos falar que o nosso conjunto A aqui, ele é composto pelos elementos A, B e C, tá bom? E o nosso conjunto B, ele é descrito pelos elementos A, D e E. Tá certo, pessoal? O que seria a intersecção? Ou seja, a gente tem aqui o conjunto A, tá certo? A gente tem aqui o conjunto B. E a intersecção deles, pessoal, tá aqui no meio. Em outras palavras, o que tem em A e tem em B. No caso, se a gente olhar aqui pelo desenho, a gente vai ver aqui que A está em A e está em B. Então, para a gente mostrar a intersecção, esse daqui é o nosso sinalzinho de intersecção. B é igual a A. Só isso, pessoal. O que tem nos outros, eu não tô nem aí, tá certo? Eu quero só o que tem nos dois, tá certo? E como que a gente faz a união nesses casos, pessoal? A união, ela é dada da seguinte forma. A gente tem os nossos mesmos conjuntos, A, B, C, e o B é igual A, D e E. Tá bom? Como que é a união? Ou seja, como que é a união? Esse é fácil de lembrar, é um U mesmo. B. A união B, pessoal, ele é igual a. Repito A, pessoal, não precisa. Se eu colocar o A duas vezes, ele se torna irrelevante, porque a gente tem A nos dois, mas é o mesmo A. Então a gente não precisa colocar ele duas vezes. Basta saber que o A está aqui, e agora o que a gente faz? Pega todo mundo que está em A e que está em B e deixa tudo no mesmo conjunto. Então B, C, D e E. Ó que bacana, pessoal. Então a gente já aprendeu já como que a gente intersecciona conjuntos, ou seja, pega o que tem em comum entre eles e a união desses conjuntos, tá certo? E com isso a gente pode ir brincando. A gente pode ir brincando, fazendo outros casos. Por exemplo, a gente pode puxar para cá, ó. A gente pode falar: "Ah, ó, o que tem em A
e somente em A. Ou seja, a gente vai ter os nossos conjuntos aqui novamente, A, o conjunto B. Mas, pessoal, eu não quero só um conjunto A. Quer dizer, eu não quero o que está no meio deles. Agora eu quero literalmente só o que tem em A. Eu quero essa parte aqui. O que tem em A e em B eu também não quero. Eu quero só a galera que votou em A, por exemplo, que está dentro de A. Isso daqui a gente vai denotar como A menos B. A gente acabou de ver uma soma ou uma subtração de conjuntos. Olha que bacana, pessoal. Uma soma ou uma subtração de conjuntos. Esse é o A menos B. Como que é o B menos A? O B menos A, pessoal, é assim, ó. A gente tem aqui o A, a gente tem aqui o B, e o B menos A é esse rapaz bonitão aqui, ó. É só o que a gente tem em comum. Então, voltando lá no nosso exemplo que a gente tinha dado antes, A é igual a B e C. E B é igual a D e E. Não era isso que a gente falava? O que é A menos B? Pessoal, eu quero só a galera que tá em A. O A é a nossa estrela aqui, porque ele tá desse lado aqui. E aí, a gente corta o cara que tá em B, certo? Ou seja, a gente desconsidera o A, porque o A tá em B também. Eu não quero esse cara, eu quero só quem tá em A. Então, isso daqui vai ser igual a B e C. Tá certo? A mesma coisa se a gente fizer B menos a gente vai dizer que é igual a D e E, que a gente tirou o nosso A. Beleza, pessoal, coisa linda, tá certo? Então a gente acaba por aqui as nossas brincadeiras com os conjuntos. A gente vai sempre discutindo mais e mais coisas conforme forem passando os módulos. Mas eu queria contar um negócio especial, um caso real que a gente estava lidando hoje. No meu serviço, para quem não sabe, eu trabalho como cientista de dados numa empresa de comércio. E a gente está montando um sistema que ele vai basicamente dizer o risco de uma transação para a gente, né? De uma transação comercial para a gente. E o ideal é que ele atue em todas as transações que a gente tem. Então, olha os conceitos que a gente começa a usar aqui para mostrar em casos reais. Então, como ele teria que atuar em tudo, nosso conjunto universo o nosso conjunto universo, ele é todas as transações. Só que, pessoal, isso daqui é uma coisa ideal. A gente ainda não está nessa etapa do projeto. Seria interessante. A gente aplica o nosso modelo, que eu vou chamar aqui de mod. A gente aplica o nosso modelo, e já já a gente vai ver que isso é uma função, tá certo? A gente aplica o nosso modelo em todo o nosso conjunto, e aí a gente transforma esse nosso conjunto universo em um conjunto universo linha, talvez, vamos chamar de U-linha. Ou seja, ele vai levar todo mundo que está aqui sem nenhum scoring, né, que a gente chama, sem nenhuma pontuação de risco, e vamos jogar para cá, onde aqui ele vai ter uma pontuação com risco. Cada elemento aqui, ele vai ter um representante nesse nosso outro universo, e isso daqui que leva é a nossa função mod.
Então, olha como que é legal, pessoal. Um conjunto sendo levado em outro conjunto. Quem que leva um elemento de um conjunto até outro conjunto? A nossa função, ou o nosso modelo de risco. E olha que legal, como que a gente vai analisar se o nosso modelo de risco está funcionando? Bem, pessoal, a gente tem alguns campos na nossa área. Então, algumas coisas que a gente pode separar, como por exemplo, uma área A, que a gente vai aplicar alguns, é, que são as nossas ordens, por exemplo. A gente vai ter, por exemplo, então aqui o nosso conjunto universo. Vou colocar aqui o nosso conjunto universo. A gente já tem o nosso modelo teste funcionando, tá certo? E a gente tem a versão 2, eu vou chamar de T2, tá certo? Dos nossos testes, até a gente chegar na ideal. A gente vai melhorando os nossos modelos. Então a gente tem T1, T2, T3, T4 e por aí vai. Até a gente chegar nesse modelo ideal de conseguir escorar todas as transações, tá certo? Olha que bacana. A gente vai ter que pegar quem do conjunto universo tá aqui. Então eu vou colocar 1 que está e não tá aqui, gente que não tá aqui e tá aqui, gente que tá nos dois modelos, que os dois modelos estão pegando, gente que não tá em nenhum modelo, essa galera que não tá em nenhum modelo, esses caras aqui, por que que eles não estão em nenhum modelo? Gente, isso daqui é pura teoria dos conjuntos, olha que bacana. A gente vai ter aqui o nosso universo, tá certo? O nosso universo U. Agora a gente começa a desenhar os conjuntos, tá certo? Esse daqui, então a gente vai ter aqui T, a gente vai ter aqui T2. E olha que bacana, agora aplicando. E se eu escolher, pessoal, uma pessoa que, igual nos dois casos, que tá em tudo. Se eu escolher a galera que tá em tudo, eu pego todo mundo aqui, tá certo? E o caso... Então, esse é o caso que a gente pega todo mundo. Aí a gente pode ir fazendo isso para todos os lugares. Ó, aqui está o nosso conjunto universo. Aí aqui tá, ó, eu vou desenhar os dois de preto. Falar que esse é T1, T2, tá certo? E agora a gente vai fazer as cores. O que está em roxo aqui é o que está em A, o roxinho. Vou fazer a legenda aqui. É o que está em T apenas. Então esse é T menos T2. Ou seja, quem está aparecendo só em um dos modelos? Esse é T menos T2, tá certo? Vamos fazer uma outra corzinha aqui, ó, um vermelhinho. Quem que está só no T2? O vermelhinho, na nossa legenda aqui, ele vai ser o nosso T2 menos T, tá certo? Quem está aqui, ó, aqui no meio, nesse roxinho aqui, ó, quem que está aqui? No nosso roxinho, a gente vai ter, né? Vou até dar um zoom nessa parte aqui, para vocês acompanharem. No nosso roxinho, a gente vai ter o nosso T intersecção T2. Tá certo? Que é esse cara aqui, ó. É o que tá nos dois, tá certo? Nos dois ao mesmo tempo. E a galera que tá solta, quem é esse 0, 0? É esse pessoal aqui, ó. Tem um X, um Y, um Z. Esse conjunto X, Y, Z, ele não pertence ao nosso T1 união T2. Ou seja, se a gente juntar tudo que tem em T1 e T2, a gente ainda fica com uma galera de fora, que são esses 0, 0 aqui, ó. E a gente tá nessa fase agora. Por que que tem gente que tá ficando de fora dos nossos modelos? Que não entra nem em um nem em outro. Então, é pra vocês verem, pessoal. Olha que bacana como a gente consegue usar algumas coisas que a gente vê aqui no nosso dia a dia de trabalho. Então, quem acha que nunca vai usar isso daqui pra nada, tá muito enganado. E esse foi só um modelo. Eu aposto que você consegue pensar para quem vai trabalhar com marketing, pode usar isso com pesquisas. Quem votou em só um produto, isso são coisas, pessoal, que a gente não tem como dizer exatamente. A matemática é uma ferramenta para a gente.
Como a gente vai usar ela depende pura e unicamente da gente. Eu consegui usar aqui as nossas teorias de conjunto e mais pra frente é que agora parece bobinha, porque a gente tá começando a falar. Só que mais pra frente, pessoal, saber que tá em um conjunto e não tá em outro, como que funciona se eu aplicar uma função em quem tá só em um dos conjuntos, o que acontece com o outro conjunto, tá certo? Então, olha como isso é interessante e como que isso se tornou importante pro caso que eu tô descrevendo aqui pra vocês. Muito legal, né? Então, assim, se você gostou desse vídeo, do exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, escreve aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Se inscreve aí no canal. Recentemente o YouTube deu uma diminuída na divulgação dos meus vídeos. Então ajuda bastante se você der um like, se inscrever, comentar, falar que você tá gostando. Essas aulas dão um trabalhinho e saber que vocês estão gostando é um baita de um gás pra mim.